Vamos começar mais um episódio do Mais B Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais em seus projetos sociais. Deixa eu só levantar isso aqui, porque está caindo da câmera. De 2 a 5 mil reais. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema Entenda o que é ser voluntário. Obrigada. Então, pessoal, vamos começar aqui e quero dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro recadinho é que vocês comentem, divulguem, compartilhem. E o segundo recadinho é que vocês podem trazer as perguntas no chat que eu vou estar respondendo no final. Porque, como vocês sabem, a pessoa aqui, ela começa a responder perguntas, se perde no assunto e já era. Então, eu sou dessas. Eu sou uma pessoa que me perco no meio do caminho. Então, para não me perder no meio do caminho, eu gosto de focar o conteúdo e depois, no final, a gente vê as perguntas aí. E, claro, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta e, claro, também fazer as perguntas do que a gente vai estar passando. E, como eu disse, vamos começar mais um episódio com o tema Entenda o que é ser voluntário. Isso mesmo, gente. Muitas pessoas, não só muitas pessoas, né? Mas muita gente me pergunta da questão de como conseguir voluntário no projeto, o que a pessoa precisa, como que a instituição tem que tratar o voluntário. E a gente hoje vai falar a questão de leis, da lei, né, do voluntariado. Vai falar sobre a questão também de ter, na verdade, da lei. E da lei a gente vai puxar alguns pontos aqui que é importante para a gente entender sobre isso. E, claro, entender, na verdade, o que é ser voluntário dentro de um projeto, gente. Porque muitas das vezes a gente fala que quer uma pessoa que esteja dentro do projeto, que ajude a gente, só que a gente não sabe quem é essa pessoa. E, na verdade, essa pessoa, gente, é um voluntário. Só que a gente quer botar uma carga horária imensa no voluntário, a gente quer fazer que esse voluntário seja como se fosse o nosso funcionário, a gente quer que esse voluntário pague uma mensalidade ali, que ele seja um associado, entre outras coisas. Então, vamos entender o que é ser voluntário, o que ele pode fazer na instituição, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, e assim por diante. Ok? Então é aquela coisa, respeite quem está ali do seu lado e não fique naquela noção, naquelas palavras que eu sempre escuto as pessoas falarem, voluntário não é comprometido, voluntário não é responsável, voluntário não quer colaborar, voluntário no meu projeto só vai lá porque ele está ganhando uma bolsa ou está ganhando um valor para estar lá. Então a gente vai também conversar um pouquinho sobre isso aqui, para a gente entender melhor sobre essas questões, ok? Então, primeira coisa, gente, o que é ser voluntário? Gente, voluntário é uma pessoa, tá? E pessoa, uma pessoa que vai estar ali dando o seu tempo e sua habilidade para a instituição, ok? Então, é alguém, tipo eu sou voluntária de algumas instituições, fazendo o que eu faço hoje para alguns projetos. Então, eu faço consultoria, tá? Para projetos sociais, tanto consultoria como mentoria, que são 2 coisas diferentes. Dependendo de que a gente faz aí com a instituição, uma é mentoria, uma é a consultoria. E aí eu faço esse trabalho também gratuitamente para alguns projetos, que é meu trabalho de campo aí. E o que a gente faz aqui para vocês também é como se fosse o que eu faço, que é dar conteúdo cada vez mais para vocês. E só que dentro de uma instituição que eu faço tanto mentoria quanto consultoria, que já é tem um valor, quanto para o trabalho voluntário, é uma coisa mais focada a esse projeto. E aí eu sou voluntária de alguns projetos. E aí, o que é ser voluntário? Eu dou o meu tempo. Mas a questão é o meu tempo. E o meu tempo é quando eu posso. Isso é o primeiro ponto da gente estar falando aqui sobre a questão do voluntariado. Quando a pessoa dá o seu tempo, ela dá o tempo que ela pode. Não o tempo que a instituição quer. Isso é uma das coisas aqui que a gente tem que frisar demais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas das vezes, quando eu chego num projeto, como eu disse aqui, as pessoas falam, o meu voluntário não é comprometido, o meu voluntário ele não é responsável, o meu voluntário não quer contribuir, o meu voluntário não quer participar das atividades. Gente, o voluntário ele dá o tempo que ele pode, o tempo que ele assumiu, com a responsabilidade que ele assumiu. Então, assim, eu, por exemplo, se eu faço um trabalho voluntário para uma instituição, eu falo, hoje eu não posso, porque eu não tenho um dia fixo, porque eu tenho os meus alunos. Aí eu falo, a pessoa me manda uma mensagem, Débora, aconteceu isso, você pode me atender? Aí eu falo, hoje eu não posso, mas amanhã tal horário, a gente pode se falar? Por quê? Porque o trabalho que eu faço dentro dessa instituição é um trabalho que dá a promover os meus horários. Porém, um outro voluntário, ele faz o quê? Ele dá aula de matemática. Todas as segundas-feiras, de 9 às
10h30, vamos dizer assim. Então, ele assumiu a responsabilidade de estar dentro do projeto de 9 às 10h30, às 10h30. Então, eu não posso pedir, eu como instituição, falar assim, olha, fulaninho, eu quero que você esteja aqui na quarta-feira. Gente, nesse primeiro ponto aí, essa questão, eu estou obrigando uma pessoa a estar num horário o qual ela não deu. Então, um dos primeiros pontos aqui é esse. Como eu disse, o voluntário ele vai dar o tempo e a habilidade dele. Se a instituição precisa de mim na hora que ela quiser, gente, desculpa, isso é problema da instituição. Porque eu assumi uma responsabilidade com a instituição no horário X, fazendo atividade Y. Então, esse é o primeiro ponto que a gente está falando aqui. A gente respeita o voluntário com o horário e com a habilidade que ele assumiu. Outro exemplo que eu dou aqui para vocês é sobre a questão da habilidade. Como assim habilidade, Débora? É um projeto, que é mesmo, vou dar o exemplo do projeto que eu trabalhava, que a voluntária, ela era uma pessoa que distribuía roupa, ela ficava na parte das roupas ali no projeto. Só que ela era psicóloga. Ela realmente, profissionalmente, ela era psicóloga. E aí, a gente olhando lá as coisas dentro do projeto, precisando de uma psicóloga, a gente conversou com ela. Pô, fulano, você é psicóloga, você quer trabalhar como psicóloga na instituição? Ela falou, não quero. Simples assim. Eu não quero ser psicóloga, eu quero falar com as famílias, distribuir roupas, eu quero conversar com as famílias, eu quero dobrar roupa, eu quero levar roupa para lavar, eu quero fazer isso. E aí, a presidente da instituição ficou meio chateada, falou, pô, você é psicóloga, você tem uma profissão, qual é a graça de você ficar distribuindo roupa, enquanto você poderia ajudar de uma forma melhor o projeto fazendo isso aqui, sendo psicóloga. A voluntária se sentiu mal. E ela falou plenamente assim, limpinha. A minha responsabilidade assumida com o projeto foi distribuir roupa, não foi ser psicóloga. E a gente perdeu a voluntária. Isso, gente, é um ponto. É o nosso segundo ponto aqui que a gente pode dizer sobre a questão de tempo e habilidade. Por quê? Porque a gente quis impor uma coisa que o voluntário não queria. Mesmo que ela seja uma psicóloga, depois eu liguei, conversei com a pessoa, ela falou, poxa, Débora, eu já trabalho, escuto as pessoas falarem, é uma tristeza só, meu trabalho é estressante, eu tenho uma psicóloga, porque é muito estressante escutar as coisas da vida das pessoas, e eu vou trabalhar num projeto que eu não quero ser psicóloga, eu não quero escutar mais coisas tristes da vida daquelas pessoas. Então, eu prefiro ser amiga. Elas me falam das roupas, elas escolhem, eu brinco. E eu quero isso, eu não quero escutar os problemas dela, porque, de certo modo, eu já escuto ali, mas eu posso não ter o olhar de psicóloga, mas um olhar de amiga. E é isso que eu quero. É interação, é conversa. Aí eu falei, tudo bem, não liga não, o presidente aqui, que não sei o que lá, é porque ela está procurando uma psicóloga, e ela queria isso. Aí eu expliquei direitinho, ela, não, mas eu não queria. Eu falei, poxa, não fica assim não, volta pro projeto, as famílias gostam de você, que não sei o que lá. Eu tive que inverter a situação para a voluntária voltar pro projeto. Porque, gente, ela ia sair. E essa questão é, o projeto, um profissional dentro do projeto, a responsável do projeto meio que deu de frente e falou, cara, você poderia estar fazendo uma coisa melhor do que fazer isso. Então, significa que ela estava desvalorizando o tempo e aquela questão da prática, da atividade que aquela voluntária fazia dentro do projeto. E que era importante, gente. Precisava de alguém, sempre precisou de alguém, de uma uma estar ali, ajeitando as roupas, organizando com as famílias quem vai pegar o quê, porque quando as famílias vêm aquelas roupas todas, nossa, faz uma confusão, uma bagunça, queriam pegar umas pegavam mais do que as outras, então precisava de uma voluntária ali. Então, assim, era importante o trabalho que ela fazia, mas a presidente viu com um olhar diferente. É importante eu ter uma psicóloga, não aquele trabalho que ela está fazendo, porque se ela é uma profissional, é muito melhor ela fazer a coisa X do que a coisa Y. Só que para voluntária, gente, não era. Ela não queria isso. E a gente, como projeto, estava impondo algo para ela fazer. E aí, esse é o ponto. A gente não pode impor uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, uma coisa que ela não assumiu dentro do projeto. E na hora H, a gente falar isso para ela. Você não é responsável, você não é dedicada, você não tem compromisso com a instituição. Porque ela tinha compromisso com a instituição. Aquele compromisso que ela assumiu, não o que a gente queria que ela assumisse. Então, são dois pontos aí que a gente tem que prestar muita atenção no projeto.
Porque a gente acaba perdendo profissionais qualificados e perdendo voluntários importantes dentro do projeto, por muitas das vezes pela nossa atitude como instituição. E, claro, não só como instituição, como pessoa, né? Porque a gente somos pessoas dentro do projeto. Mas ali naquela hora a gente vê coisas assim, eu preciso daquilo, eu preciso de X, eu preciso de Y. E a gente não se importa com o que aquela pessoa, que é o nosso voluntário, o que ela pensa, o que ela sente na questão do trabalho dela. Então, assim, vamos prestar muita atenção nesse ponto, porque a gente acaba perdendo pessoas por causa dessas nossas pequenas atitudes aí, que parece pequena para a gente. Mas para a pessoa que está fazendo um serviço voluntário, é uma coisa muito grande. Como eu disse, tempo, gente, hoje, no nosso dia a dia, o tempo é caro. As pessoas cobram pelo tempo delas. A gente para, muitas das vezes, dentro do nosso projeto e fala, caramba, não deu tempo para fazer nada. E aí a gente cobra uma pessoa para ela dar mais tempo para a instituição. A gente cobra uma pessoa para ela fazer uma coisa que ela não quer. A gente faz isso e reclama. Por que a gente não vê isso no outro? Ok? Então é muito importante a gente ver essa questão e ter muito cuidado com as nossas atitudes dentro do projeto em relação ao nosso voluntário. Então, só para vocês entenderem, o voluntário é isso, uma pessoa que dá o seu tempo e sua habilidade em prol de um objetivo, que é essa questão do projeto social. Se ele quer fazer X ou Y, a gente tem que respeitar isso. Outro ponto aqui que a gente pode levantar em relação ao voluntariado, como eu disse, eu vou trazer para vocês aqui a lei, que é a Lei 9.608 de 98, que é a Lei do Voluntariado, tá, gente? Vou falar mais uma vez para vocês anotarem ali, para quem não conhece, a Lei 9.608, é a Lei do Voluntariado. Aí ele diz aqui, a primeira coisa, né, artigo 1º, ele diz, considera-se serviço voluntário para os fins desta lei, atividade não remunerada, olha só, não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada sem fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, criativos ou de assistência social. Então, como ele disse, o voluntário, gente, ele não vai ter vínculo com a instituição. Aí a gente vai levantar o segundo ponto aqui, que a gente falou sobre o trabalho, tempo e habilidade. Agora a gente vai falar da questão sobre não tem custo, ele não tem vínculo com a instituição. Muito cuidado com isso, gente. Por que muito cuidado? Gente, eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, Débora, quantas horas um voluntário pode trabalhar? Eu, Débora, como eu disse, eu respeito a questão do tempo da pessoa. Então, para mim, um voluntário, ele tem que trabalhar no máximo chorando 5 horas semanais no projeto. 5 horas semanais. Para mim, eu, Débora. Para algumas pessoas, as pessoas falam assim, mas 5 horas é muito pouco, eu preciso que a pessoa me dê mais tempo. Aí vem a questão, gente, é o tempo da pessoa. Aí a pessoa quer fazer, eu quero que ela trabalhe 20, 25 horas semanais. Muito cuidado com isso. Se a gente pesquisar algumas coisas na internet, a gente vai ver que algumas pessoas falam assim, 8 horas semanais, dá para uma pessoa trabalhar como voluntário. A gente pesquisa mais um pouquinho e vê lá, trabalha, fulano de tal é voluntário no lugar X, no órgão público tal, por 20 horas. Aí eu não sou muito fã por isso, porque aí eu começo a ver um pouco das leis. O que é as leis? Gente, lei do voluntariado, ele diz, está dizendo ali que não tem remuneração, que não vai ter vínculo, tá, gente, com a instituição, mas a gente tem que pensar lei trabalhista, isso aí. A gente tem que pensar na lei do estágio, ok? Porque são leis que estão vigentes. E se a gente parar para olhar essas leis vigentes, a gente pensa, a lei do estágio é de 20 horas semanais. E aí a pessoa pode juntar o útil com o agradável. Eu trabalho 20 horas, faço faculdade tal, eu vou juntar uma coisa com a outra, e não sei o que lá, e a pessoa faz um estágio e não um trabalho voluntário. Aí a pessoa fala assim, eu vim para ver o projeto, eu vim fazer a parte do projeto como voluntário, aí daqui a pouco ela já traz um documento. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Segundo ponto sobre a lei trabalhista. Gente, a lei trabalhista diz 40 horas, ou 44 horas. Porém, todavia, a gente tem que pensar nas profissões. Cada profissão, se vocês pararem para pensar, tem uma carga horária. Por exemplo, uma assistente social é 30 horas semanais. Se eu peço para uma assistente social trabalhar, pode trabalhar para mim lá, não tem problema não. Fica lá, não. Quanto tempo você quiser dentro do projeto. Ótimo. Mas a gente tem que pensar, se são 30 horas semanais e a pessoa fica 30 horas semanais trabalhando de graça para o projeto, eu acho muito esquisito.
E eu vou contar essa história para vocês porque que eu acho esquisito. Assim como, 44 horas semanais, Débora. A pessoa pode ficar com a gente 20, 25 horas. Gente, hoje, pela lei trabalhista, a gente tem, pela lei, a gente tem a carga horária quebrada, que é parcial, o horário parcial, que é até 24 horas. A pessoa pode trabalhar numa empresa durante 24 horas. Então, assim, 24 horas semanais já criou um vínculo. Sim, não criou um vínculo. Mas, em compensação, se a gente tiver os 5 pilarezinhos aí em relação ao que tem na lei, que é você ter um espaço, que é você bater ponto, que é você ter responsabilidade, que é você, muitas das vezes, ter uma remuneração, porque se a gente parar para pensar, muitos projetos acabam remunerando o voluntário. E a gente não remunera ninguém. A gente tem a questão de ressarcir, tá, com as despesas desse voluntário. Mas a gente acaba fazendo o quê? Remunerando. Eu vou dar para o voluntário R$400 por mês. Aí esse ressarcimento, com esse valor de R$400, trabalhando 24 horas semanais, acaba sendo como se fosse um vínculo, dependendo da visão das pessoas. E aquela coisa, cada um com a sua perspectiva. Mas a gente não sabe quem são as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe quem são as pessoas. Um projeto que eu fiz um curso, tá, gente? E nesse curso, um projeto levantou isso. O que foi isso? Uma assistente social estava desempregada e falou, poxa, eu estou desempregado, eu quero ter conhecimento, eu quero aprender, e para não ficar em casa, eu vou continuar botando currículo, essas coisas todas, para não ficar em casa sem fazer nada, é bom eu estar vendo o que está acontecendo no dia a dia, e eu vim fazer trabalho voluntário para vocês. Aí ela começou trabalhando lá 8 horas por dia. De repente, a pessoa começou a ficar trabalhando todos os dias, quase todos os dias. Horários fixos. Ela virou assistente social do projeto. E aí, aquela coisa, o projeto viu como uma coisa boa. Não, está trabalhando como voluntária? Legal, 30 horas. Eu preciso mesmo, então nem ligo. Deixa ela lá fazendo as coisas. A assistente social também viu como uma oportunidade para ela aprender. Porém, gente, tem aquela questão. Para aprender, e ela acabou tendo ali um recursozinho que ela falou, poxa, eu venho todo dia, não sei o que lá, vocês têm que pagar minha passagem, minha alimentação, o projeto pagou, essas coisas todas, tá, tudo de legal. Só que aí aquela coisa, como eu falei com o projeto, conversando com o projeto, eu até falei, vocês meio que agiram de má fé. E aí a menina falou, não é que a gente agiu de má fé, quem agiu de má fé foi a assistente social. Eu falei, poxa, gente, mas a menina começou a trabalhar 30 horas para vocês, uma assistente social. Vocês sabendo que um profissional de assistência social trabalha 30 horas semanais, por que vocês permitiram? Mas a gente lá sabia que um assistente social trabalhava 30 horas? Falta de conhecimento. Isso é muito importante. A gente não pode ter falta de conhecimento dentro do nosso projeto. A gente tem que saber o mínimo possível. Por isso a gente está falando sobre essa questão do voluntário aqui hoje. Então, a assistente social ficou lá, a menina ficou lá fazendo o trabalho da assistente social, assinando documentos do projeto, recebendo lá a questão da alimentação e da passagem, que foi ajuda de custo, tudo certinho. Ficou nesse processo, gente, mais de 6 meses. E aí a menina falou, a gente prometeu, se a gente tivesse recurso, a gente poderia contratar sim. E aí chegou um momento que a menina falou, poxa, a gente está vendo aqui uma assistente social, que não sei o que lá do projeto, e a gente está querendo contratar ela. Gente, olha só o que deu o negócio. Tinha uma assistente social que estava trabalhando de graça dentro do projeto, e eles resolveram contratar uma pessoa de fora. A menina ficou chateada. É aquela coisa, ficou chateada, só que aquela questão, a gente não conhece as pessoas. E ela, de certo modo, se calçou. E o que é esse calçar? Ela teve essa questão de ter o vínculo. Ela assinava ponto. Todo dia que ela chegava lá, ela botava, cheguei 6 horas. Os documentos do projeto todos estavam assinados por ela, como assistente social. CMAIS, projeto, a ficha do voluntário, que tem que ter, que a gente vai falar sobre isso, as fichas sociais, as entrevistas, tudo estava assinado pela assistente social voluntária. Aí ela fez o quê? Colocou na justiça. Colocou na justiça como danos morais. Ela foi lá na lei trabalho, lá no Ministério do Trabalho e falou, olha só, eu trabalhei durante mais de 6 meses de graça, eles me prometeram fazer tal coisa, eu tenho como comprovar que eu tive dentro do projeto tantas horas de documentações, o quanto eu contribuí com o projeto. Agora, eles vêm com esse papo dizendo... E o que aconteceu? Bateram o martelo, o juiz bateu o martelo e falou,
Pá, vocês vão pagar tudinho o que vocês fizeram, o que ela fez. Durante esses 6 meses e mais o valor relacionado às taxas, tudo direitinho, vai pagar o valor retroativo, mais os juros, o projeto pagou para voluntário. Isso, gente, é importantíssimo. É aquela coisa, a gente não sabe quem são as pessoas, mas desculpa, gente, mas ela fez o trabalho, ela estava fazendo o trabalho dela. Aí, como eu falei, ela estava fazendo um trabalho, gente. De repente, vocês meio que conversam com a garota, sei lá, mas a gente nunca prometeu nada. Eu falei, pô, mas ela está trabalhando mais de 6 meses com você, estava trabalhando mais de 6 meses com vocês. E vocês pegam uma assistente social de fora, que não conhece o projeto, ela já conhecia o projeto, para contratar a pessoa de fora. E ela se dedicando ao projeto de vocês, desculpa, vocês deram um tiro no pé. Ela agora foi lá, o juiz bateu o martelo e vocês vão pagar um salário da assistente social, que era o piso do salário, vocês ainda vão pagar os valores com taxas, juros, tudo direitinho, e vocês não têm dinheiro nem para pagar uma outra assistente social, e vocês não têm nem dinheiro para pagar esse valor que o juiz bateu. Olha só o prejuízo que vocês tiveram. Ah, mas aí, gente, veio a frase. Ela foi desonesta, ela foi injusta, ela foi irresponsável, se ela gostasse tanto do projeto, ela não teria feito isso. Mas aí o que acontece, gente? Ela se sentiu mal. Porque eu trabalhei durante mais de 6 meses de graça. Ah, mas eu estava dando ajuda de custo. Pô, gente, mas eu trabalhei mais de 6 meses de graça. Eu contribuí para o projeto evoluir, eu fiz projeto, eu consegui recurso para a instituição, fiz lá os indicadores, um monte de coisa para o projeto acontecer, e chega na hora vocês contratam outra pessoa e diz que, como se a garota fosse melhor do que eu, você não sabe nem como era o trabalho da garota. Então tá bom, já que vocês querem assim, desculpa, então eu quero que vocês me dêem tudo que eu tinha, todos os meus direitos que vocês não deram antes. E bateu mesmo, gente, o projeto se ferrou ali de verde e amarelo. E isso, gente, é uma coisa para a gente pensar, que tem a ver com o nosso voluntário, tem a ver com as leis, tem a ver com o nosso conhecimento, tem a ver com a nossa responsabilidade, tem a ver com os direitos dessas pessoas e também com os nossos deveres. Então é importante a gente pensar nesses pontos. A gente tem que conhecer o que é ser voluntário. A gente não pode sempre achar que, está sendo voluntário, é um trabalho de graça, a gente faz o que a gente quer, a gente manda, a gente desmanda, ele está aqui porque ele quer, se estiver insatisfeito, vai embora. Não é assim. Não é assim. Olha como foi importante o trabalho dessa assistente social, mas também olha como foi injusto esse projeto fazer isso, e como foi, da mesma forma, ser injusto, o como eles foram leigos de deixar uma pessoa ficar ali trabalhando de graça e assinando ponto, todo dia estando ali, todo dia fazendo atividade. E assim, não é porque vocês não tá errado eu falar para vocês aqui, gente, tem que ter provas, tem que ter... Não, gente, a pessoa não estava errada. Mas isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Vocês não podem falar assim, não pode assinar ponto, então não vou deixar ela assinar ponto. Gente, qualquer documento, qualquer foto, qualquer coisa que aconteça dentro do projeto, isso são provas de que o trabalho de vocês está sendo feito errado. Entendeu? São provas, né? Nem provas no sentido de estar fazendo errado, mas são provas que comprovam que vocês estão fazendo alguma coisa que pode ser certa como pode ser errada. E aí a gente usa do jeito que a gente quiser. E foi isso que ela fez. Ela usou da forma correta. Olha, vocês foram injustos comigo, eu vou ser justo. Injustos com vocês também agora. E que é o meu direito. Então, naquela questão eu falo, não estava errado, não posso dizer quem estava certo ou quem estava errado. Vai na perspectiva de cada um. Mas a gente sabe que, se a gente quer fazer o nosso trabalho direito, a gente tem que ter conhecimento. E a gente tem que agir da forma correta. Porque o projeto ali na hora, como ela disse, ela estava fazendo, eu deixei fazer. Não. Pô, se sabia que uma assistente social trabalhava 30 horas, tu não vai deixar a garota trabalhar 30 horas. Então, assim, o projeto também estava acomodado com a situação e deixou as coisas acontecerem. Entendeu? Então, vamos lá. Segundo ponto aí, Serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigações da natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Porém, todavia, como eu disse, olha a questão aí de que conforme a gente está agindo, conforme a gente tem uns pontos aí sobre a lei trabalhista, a gente acaba, sim, recebendo alguns pontos. Não gera vínculo, ok? Não gera nenhuma obrigação. Se a gente pensar, a pessoa trabalha 3 horas, a pessoa trabalha 5 horas, mas a pessoa trabalha 44 horas, assina ponto, tem uma responsabilidade, recebe ali uma ajuda de custo,
presta atenção, que pode sim parecer um vínculo não sendo, mas se apresentar os documentos, a lei vai bater ali em vocês e vocês vão ter que pagar as coisas conforme tem que ser feito. Exemplo que eu posso dar para vocês é a mesma questão do próprio MEI, gente. O MEI, ele não bate ponto. Ele não tem uma sala para ele que ele vai ficar lá de segunda a sexta, de 9 a tal hora. Não tem responsabilidade com isso. Mas se vocês começarem a botar alguns pontos, vai parecer que sim, tem um vínculo, só que vocês fazem o quê? Ah, não, ele é MEI, eu não tenho as obrigações da Previdência, eu não tenho obrigações ali trabalhistas. Eu deixo de pagar algumas coisas, mas eu pago o próprio MEI ali, da questão de pagar pela nota fiscal que ele está dando. Mas se ele tem os pontos que a lei trabalhista coloca como critérios de um empregado, a gente também se ferra. Entendeu? Então, assim, aquela assistente social, ela tinha os critérios como um trabalhador. Só que o projeto não viu dessa forma. Entendeu? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Segundo ponto aqui, tá, gente? Do artigo, né? O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada, o prestador de serviço voluntário, dele devendo constar o objetivo e as condições de seu exercício. Então, gente, isso é outra coisa importantíssima. As pessoas não fazem o voluntário assinar o termo de adesão. Muita gente me pergunta, Débora, eu preciso de um documento para comprovar que essa pessoa é voluntária? Sim, gente, está na lei. Então, precisamos do termo de adesão. Débora, mas como que eu vou fazer um termo de adesão? Eu não sei, eu nunca vi um. Gente, procura no Google. Procura no Google. Vai lá, coloca lá, termo de adesão do voluntário. Você não precisa copiar da instituição que vocês vão pesquisar, tá? Porque vai aparecer vários modelos. Vocês vão pegar ali, dar uma olhadinha, ver qual fica melhor para a sua instituição e assim por diante. Mas é importante ter o documento, tá? Vocês podem ver vários modelos de termo de adesão, vários e vários e vários. Mas eu vou falar aqui alguns pontos que, para mim, é super importante. E, claro, por que ter o termo de adesão, gente? Porque a gente precisa das informações dessa pessoa, ok? E como eu gosto sempre de contar uma história aqui para vocês, por que eu falo do termo de adesão? Gente, o termo de adesão é o compromisso e o documento que comprova que aquela pessoa tem um vínculo com a instituição. Como assim, Débora? Que vínculo é esse? Gente, não é um vínculo de trabalho, mas é um vínculo de responsabilidade entre duas partes. Não é um contrato, tá, gente? É um termo de adesão, mas é uma responsabilidade entre as duas partes. E aí é aquela questão, o termo de adesão, ele tem que ter uma cópia, que uma vai ficar com o voluntário e uma vai ficar com a instituição, para os dois saberem quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, tá? Isso é importantíssimo, porque a gente normalmente só quer que o voluntário tenha só os deveres dele. O voluntário tem que fazer isso, o voluntário tem que fazer assado, o voluntário tem que fazer tal coisa, e a gente fica só na nossa. O trabalho está sendo feito, a gente faz o bem, a pessoa está aqui, então ela tem que fazer as coisas conforme a gente manda. Não é bem assim. Então a gente cobra, mas a gente não gosta de ser cobrado. Então isso é um ponto também que a gente tem que pensar. Os dois lados têm direitos aí, ok? Então, por isso que a gente bota lá certinho as coisas em relação ao voluntário. Mas tudo bem que a maioria das coisas que eles têm ali no termo de adesão está mais direcionado às responsabilidades do voluntário, mas tem outros pontos que tem a ver com a gente. Aí vem a questão que eu acho muito importante. A parte é sobre o voluntário. Ou você vai estar inverso, tipo a instituição, tal, vai dependendo muito de qual modelo de termo de adesão que vocês vão utilizar. Mas, normalmente, eu boto sempre a primeira coisa, o nome da instituição, a instituição tal, CNPJ tal, que fica localizado em tal lugar, tem como objetivo, fazer, e aí explico tudo direitinho, e aí começa a questão da pessoa, o nome da pessoa. Então, assim, tem que ter nome todo, identidade, CPF, data de nascimento. Não necessariamente a gente precisa da data de nascimento, mas é importante ter a data do aniversário. A data do aniversário, por quê? Porque, gente, ele é um voluntário. Eu não posso esquecer nunca a data de aniversário dessa pessoa. Poxa, num dia especial, eu vou falar para ele, ele vai passar lá para a gente, vai falar, oi, tudo bem, tchau. Pô, o aniversário da pessoa é tão legal você receber um parabéns. Então, assim, é muito importante a instituição ter a data de aniversário dessa pessoa. E, claro, o nome todo, a identidade, o CPF,
Se possível, uma fotinho, tá? Não necessariamente, não todo projeto prefere, tá? Mas eu gosto, não preciso tirar uma foto, né? Mas a gente, naqueles momentos, conheceu as pessoas, eu gosto de ter um arquivozinho que tenha as fotos dos voluntários, esse tipo de coisa, para a gente saber também quem é aquela pessoa que está ali conversando com a gente. Como eu disse, endereço, tá? Endereço de onde a pessoa mora, endereço eletrônico, que é o e-mail, telefones, tudo isso são dados dessa pessoa. Por que são dados que eu quero ter dessa pessoa? Vou contar uma história para vocês aqui. Estava trabalhando num projeto, tá, gente? E aí conversa bem, com crianças, uma pessoa lá, um voluntário de recreação, tudo acontecendo. E o voluntário foi lá conversando, aconteceu, brincou com as crianças. Gente, ele maltratou uma criança. O voluntário maltratou uma criança. E, gente, o que eu estou falando para vocês aqui foi um caso que me falaram, do próprio vocês aqui mesmo que conversam comigo aqui, a pessoa falou para mim, Débora, o que eu faço agora? Porque ele maltratou uma criança, foi tipo uma agressão física numa criança, só que eu não sei quem é essa pessoa. Eu não tenho telefone, eu não tenho e-mail, eu não tenho nada. Aí eu falei, como assim? Cadê o termo de adesão? Cadê as cores dessa pessoa? A gente não tem. Eu falei, mas isso é proibido. A criança chegou, reclamou com a mãe, que o professor lá falou uma coisa para ela, de que ela estava errada e puxou o cabelo da criança. Gente, dentro de um projeto. E você não sabe quem é a pessoa? Ah, eu sei, era fulano. Mas cadê? A pessoa não apareceu mais no projeto. E se fosse uma coisa mais séria? E se fosse uma coisa para a gente denunciar? Que sim, já poderia ser uma denúncia. Agressão a uma criança. E assim, não é uma agressão imensa. Mas, gente, daquele momento que houve uma agressão de puxar o cabelo da criança, um adulto, a gente não sabe qual foi as palavras que ele usou, a gente não sabe por. E isso acaba com o psicológico de uma criança. Então, assim, não foi um soco, não foi mais puxar um cabelo. Vamos pensar ali, na perspectiva dessa criança, ela ficou acuada, ela ficou triste. A outra criança falou que o professor tinha puxado o cabelo dela e reclamou que ela não sabia fazer nada. Olha como fica o psicológico dessa criança. Aí o cara vai, não aparece mais. Eu tenho que falar, eu tenho que dar um esporro nele, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que dizer para ele nunca mais aparecer no projeto, eu tenho que reclamar, eu tenho que falar mal dele. Qualquer coisa, porque já pensou ir para outros projetos e fazer a mesma coisa? Mas o problema todo é que essa pessoa não tinha dados nenhum dele. Porque eles não têm termo de adesão. Ah, é uma pessoa que vem fazer um trabalho voluntário e já está aqui com a gente um tempinho. Mas quem é? A gente tem o telefone dele aqui no WhatsApp. E o telefone não atendia. Mandaram mensagem e o cara sumiu. Eu falei, e se ele tivesse feito uma coisa mais séria com essa criança? Vocês não iam ter nada. Então é importante ter o termo de adesão, gente, para a gente ter esse compromisso com essa pessoa e a gente ter os dados dessa pessoa. Porque aí a gente tem como correr atrás, sim, do que essa pessoa vai fazer. E como eu disse, compromisso entre a instituição e a pessoa. Que compromisso é esse? Meu tempo e a minha habilidade. O meu tempo é quando que eu assumir a responsabilidade, quando vai ser, o horário, a atividade que eu vou fazer. E do outro lado, as informações que eu preciso de ter dessa pessoa, para que se alguma coisa acontecer, eu poder também agir. Porque, gente, a gente está trabalhando com pessoas ou com animais, não importa, mas a gente tem que ter responsabilidade sim. E a responsabilidade, como eu disse, não é só aquela coisa o voluntário não vem aqui quando eu mando. Gente, a responsabilidade é faça o trabalho direito, porque a gente está trabalhando com pessoas, ou a gente está trabalhando com animais. E a gente tem que ter responsabilidade com esses beneficiários. Claro, com o projeto, mas é a gente pensar sempre em primeira mão isso, com os nossos beneficiários. Agredir um cachorro, agredir uma criança, maltratar uma mãe, isso tudo tem a ver com a nossa responsabilidade. Por quê? Quem está ali? Quem que responde por esses profissionais dentro do projeto e por esses voluntários? O projeto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o termo de adesão, gente, dá ali uma questão de segurança para a gente. E essa segurança tem uma lei que diz, você tem que ter. Entendeu? É a mesma coisa quando a gente fala de fotos. No nosso termo de adesão, a gente tem que dizer para os voluntários que ele está assinando ali aquele termozinho, e a gente vai utilizar as fotos dessa pessoa, se houver momento, a gente vai tirar foto com as famílias, vai tirar foto com as crianças, vai para as nossas redes sociais, a gente vai divulgar. Por quê? Porque o voluntário pode falar assim, eu nunca permiti, mas se está no termo de adesão dizendo que a gente,
pode utilizar as fotos para divulgação do projeto, ele deixou que a gente, assim, ele assinou, entendeu? Ele assinou dizendo, sim, eu permito que as minhas fotos possam ir para as redes sociais, para divulgar o trabalho da instituição, porque a gente não chega na hora e tira foto do voluntário assim, pá, vou tirar uma foto. Não, ele vai estar fazendo alguma coisa, distribuindo cesta básica, brincando com criança, dando aula, a gente vai tirar foto e vai aparecendo nas redes sociais aquele relance dele. Mas a gente tem que sim ter essa questão, mais uma vez, essa segurança de que ele nos permitiu utilizar a foto dele para a divulgação do projeto, para alguma coisa relacionada ao projeto. Entendeu? E aí vem a questão. Outro ponto que a gente tem aí sobre isso. Já até perdi os pontos, gente, que eu falo tanto. Já até perdi. Aí vem a questão que a gente falou aqui do artigo 2, e aí vem a gente botar aqui artigo 3, tá? O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Parágrafo único. As despesas serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade e que for prestado o serviço voluntário. E o que é isso? Gente, se eu estou dizendo que eu vou dar a questão da passagem de alimentação do meu voluntário, eu tenho que dizer lá, ó, fulaninho vai receber a passagem e vai receber o auxílio alimentação. Mas, mais uma vez, gente, eu acho isso muito complicado. Por que eu acho isso complicado? Porque, por exemplo, a gente até fez aqui uma live com um projeto que a menina falou no meio da live. Ah, todos os meus voluntários recebem uma ajuda de custo. Então, tipo, se eu for voluntária daquele projeto, eu também quero receber uma ajuda de custo. Eu não vou chegar lá, tem 60 voluntários, todo mundo ganha passagem de alimentação, eu vou chegar lá e não vou receber. Então, normalmente, quando acontece isso dentro do projeto, as pessoas vão ser voluntárias e elas vão querer receber. Então, isso, gente, é muito preocupante para um projeto. As pessoas não estão ali fazendo um trabalho voluntário, elas estão ali sendo pagas com uma atividade que elas estão fazendo, mesmo que seja de baixo custo. E, por exemplo, meu professor de ginástica, ele vem aqui 4 vezes na semana, 4 vezes no mês, e eu pago ele R$300. Quanto é uma aula dele? Ele cobra uma aula R$70. Pô, 4 vezes 70, daí R$280. Para ele fazer uma hora de aula. Pô, ele te cobra R$300, ele está te cobrando uma aula. Ele está cobrando, não, 2 vezes na semana, desculpa. 2 vezes na semana a pessoa faz, então ele vai 8 vezes no mês. 8 vezes no mês, mas ele me cobra R$280, R$300. Então, pô, R$200. Tu faz as contas, ele está praticamente falando, eu vou para o teu projeto, eu cobro R$80, mas como é um projeto social, eu não vou cobrar 80 por aula, por uma hora de aula, que eu cobro particular, eu vou cobrar R$40. Ele está me cobrando, gente. Débora, mas aí ele está pedindo, ele não está cobrando, ele está fazendo isso de graça, entre aspas, ele está pedindo pelo menos que a gente dê a alimentação e a passagem dele. Pô, gente, não é um trabalho voluntário. Ele está ganhando um extra em cima do projeto. É isso. Ele está ganhando um extra em cima do projeto. Porque trabalho voluntário, para mim, oficialmente, é você fazer o trabalho de graça. Agora, se você está com algum problema financeiro, qualquer coisa assim, e você antigamente não tem vinha normalmente, hoje você não tem como vir, e você precisa dar passagem, tudo bem. Aí a gente pensa nesse motivo. Agora, se todas as pessoas que são voluntárias recebem, gente, o trabalho acaba não sendo voluntário. O trabalho é um trabalho que a pessoa recebe para estar ali. Entendeu-se da coisa? Como é complicado essas situações? O projeto que eu fui, que eu presto uma assessoria, ele foi a mesma coisa. A pessoa vem aqui, trabalha e a gente efetiva ela como voluntário que recebe. Mas ela tem que passar por um período de experiência de 3 meses. Se ela passar o período e a gente achar que ela não precisa, que a gente não vai pagar, a gente não paga. Aí o que acontece? Eles nunca têm voluntário. Porque a pessoa fica os 3 primeiros meses sem ganhar nada, no 3º mês ela já fica na expectativa de ganhar ajuda de custo. Ela não recebe, ela faz o quê? Eu não vou receber, então para que eu vou ficar aqui? As pessoas não ficam 3 meses no projeto. Passou de 3 meses, se elas não receberem nada, as pessoas vão embora. Aí o que eu falei, cara, você chega para a pessoa e fala, 3 meses depois você recebe uma coisa, e a pessoa não recebe, ela fica o quê? Ela vai embora.
Ah, mas é só para os melhores. Eu falei assim, mas qual é o peso de quem é bom e quem é ruim? Quem recebe e quem não recebe? Quais são os critérios que você coloca aí? Porque a pessoa que vai ser voluntária, ela vai achar que ela sempre vai fazer um trabalho melhor. Porque é assim que a gente pensa. Aí você fala, não, o trabalho não está compatível com o projeto, então por isso que eu não vou te pagar. Então o que eu estou fazendo aqui? Se você falou que depois de 3 meses eu recebo. Isso é preocupante. Então a gente tem que prestar muita atenção. Exemplo que eu dou para vocês sobre essa questão de estar fazendo ressarcir mesmo voluntário, foi um voluntário que trabalhava no projeto onde eu fazia parte, não que eu trabalhava oficialmente, mas que também faço trabalho voluntário, que ele fazia um trabalho maravilhoso e ele ficou desempregado no meio do caminho. Aí ele falou, poxa, eu não vou poder ficar no projeto, porque agora realmente não tenho condição de vir, eu trabalhava aqui, eu saía do trabalho e vinha aqui fazer o trabalho com vocês, agora eu não tenho mais recurso para vir. Fiquei desempregado, então não tem como. Aí a gente falou, poxa, mas você faz um trabalho tão legal, que não sei o que lá, a gente pode pagar a passagem para você e você continuar vindo? Aí ele, pô, se vocês puderem, aí a gente deu a passagem para ele. E aí ele até aumentou um pouquinho da carga horária com a gente, para ajudar, que o outro professor também saiu. Aí a gente ficou, a menina me perguntou, eu falei, pô, acho que fica legal, porque as crianças gostam dele, trabalha legal. Ele, sem problema nenhum, dá a passagem para ele. Aí ia uma vez na semana, uma passagem de volta, tudo bem. Pô, ele estava fazendo um trabalho legal, ele não cobrou. A gente estava, pelo menos, ressarcindo para ele estar ali. E só o que ele fazia, que era a atividade dando aula lá para as crianças, primeira turma e depois a segunda turma, e aí o projeto acabou pagando almoço também, porque ele dava horários assim um pouquinho diferentes, a gente vai dar almoço também. Mas ele ia uma vez na semana lá no projeto, lá deles, do projeto onde eu trabalho também, ia lá uma vez na semana, recebia almoço, que aí até quando ela falou, eu pagava o almoço, mas a gente vai parar de pagar para ele lanchar aqui junto com o projeto. Ele falou, não, legal, só lanchando no projeto já vou ficar felizão. Então ele começou só a passagem. Aí depois aumentaram para ele 2 vezes na semana, aí ele lanchava no projeto, recebia a passagem 2 vezes, mas o projeto pagava praticamente R$ 50 para ele. R$ 50 só para ele ir fazer da passagem dele oficialmente. Ele ia lá, assinava a passagem, tudo certinho, tava lá uma fichinha no final da ficha dele lá do voluntário, a gente entregava para o financeiro a fichinha dizendo que o voluntário estava lá recebendo tanto, tudo certinho, bem organizadinho, mas, como eu falei, não era um salário, não era uma ajuda de custo, ela realmente estava ressarcindo em relação à passagem que ele estava tendo, ida e volta. Assim como uma outra pessoa, ela comprou material para fazer uma atividade lá, ela pediu, poxa, eu compro o material todo, mas eu vou precisar que vocês paguem o material. Tudo bem. A instituição foi lá, deu R$ 100, 150, comprou o material todo, utilizou para fazer a oficina e foi pago para essa voluntária esse valor do que ela comprou para a oficina. Gente, está na lei. Mas é aquela coisa, o que está escrito na lei? A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Então, isso é importantíssimo, gente. São detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção. Então, só para vocês entenderem aqui, foi só um pouquinho aqui que a gente jogou, não é que a gente jogou, a gente está dando para vocês aí, para vocês terem uma noção da lei, saber que tem que ter o termo de adesão, saber a responsabilidade, saber que voluntariado é tempo e habilidade que a pessoa está cedendo para a instituição, que tem sim responsabilidade perante o voluntário, mas a instituição também tem responsabilidade com esse voluntário. A gente ainda tem muita coisa para falar, mas é melhor a gente falar aos pouquinhos aqui. E como eu disse, todo mundo dentro do projeto tem que ter o termo de adesão. Todo voluntário que chegou hoje, quero ser voluntário, ele vai ter que assinar o termo de adesão e começar o trabalho dentro da instituição. Ele ficou um dia, Débora, não importa. Ele vai ter que assinar o termo de adesão antes de ele chegar e fazer atividade oficial dentro da instituição. Ok? Então, vamos lá, gente. Tem perguntas aqui, vamos responder. Ana Cláudia perguntou aqui. Muito bom, esclarecedor. Legal, legal, legal. Eu faço parte da equipe do Centro de Tradições Nordestina daqui, onde moro. Lusiana, Goiás. Legal. Sempre realizamos ações sociais para a comunidade. E eu fico responsável de pagar a maioria de pegar, não sei se é de pegar ou se é de pagar, mas de pegar a maioria dos voluntários. Show de bola. Deixa eu ver aqui, pessoal, no YouTube. Não, agora deixa eu ver aqui, pessoal, aqui. Na ONG CEPEL falou aqui, isso mesmo, ONG Capelli falou, o desenvolvimento do projeto foi para o buraco. Parabéns por sua atuação. Legal. Aqui, peraí, gente.
Eu tô com o dedinho aqui no celular. E às vezes fica ruimzinho pra caramba botar o dedinho aqui. Olha aqui, peraí. Projeto servindo o dom de Deus. Débora, não posso cobrar responsabilidade de voluntário que não recebe nenhum dinheiro? Débora, posso cobrar responsabilidade? Muito difícil saber se lidar com voluntário. Então, projeto servindo o dom de Deus. Voluntário, gente, mais uma vez. O trabalho voluntário, pra gente, a gente vai falar, botar, né, fazer uma live também falando sobre essa questão de responsabilidade de voluntário, por como que a gente pode fazer com que o voluntário tenha responsabilidade, que ele seja comprometido com a atividade, mas, gente, tudo é uma questão de relacionamento entre o projeto e o voluntário. Quando a gente fala sobre não cobrar a responsabilidade do voluntário quando eu não pago ele, mais uma vez, é importantíssimo que vocês falem para as pessoas do projeto que vocês não têm obrigação de pagar ninguém. A lei diz que vocês podem ressarcir, mas não quer dizer que vocês devem e têm obrigação de ressarcir ninguém. Ainda mais se o projeto, ele é um projeto que não tem recurso. E segundo ponto, gente, a pessoa que chega num projeto, ela já está ciente que ela vai fazer um trabalho. Ela quer fazer um trabalho voluntário. Ela quer contribuir com o projeto. Então, ela vai ter uma responsabilidade perante o projeto. Só que, mais uma vez, para que essa pessoa assuma e entenda essa responsabilidade, o projeto tem que ter uma mente aberta, o projeto tem que ter relacionamento, o projeto tem que ter uma boa comunicação junto com essas pessoas. E a gente também tem que falar, olha só, fulaninho, não esquece, você faz um trabalho, as crianças, ou os adolescentes, ou os animais, o seu público depende do trabalho que você assumiu. Se você acha que não é possível você fazer o que você assumiu, a gente pode colocar uma outra pessoa no seu lugar, porque a gente precisa do trabalho que você assumiu. Você colocou esse horário, essa responsabilidade para você. Então, se você colocou, a gente realmente quer que você faça. Porque aí é aquela coisa, como eu disse, é tudo um relacionamento, é uma comunicação. Você vai falar, poxa, e é aquela coisa, a gente tem que falar para o voluntário que ele é importante. Porque aí, quando a gente fala que ele é importante, quando ele faz a diferença, se eu falo isso para ele, ele entende que ele é importante. Ele entende que ele tem uma responsabilidade com o projeto. Ele entende que se ele não for, as coisas não vão dar certo. Ele entende que se ele não fizer da forma correta, a gente não vai alcançar o nosso objetivo. Então, assim, ele vai ficar com a culpa para ele. E eu não estou dizendo que você tem que jogar a culpa no cara e falar, olha só, ô mané, a culpa é tua, que as coisas não estão funcionando, porque você não faz isso. Por que, gente, que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho que respeitar essa pessoa. E muitas das vezes essa questão do voluntário não ser responsável, não ser comprometido, tem a ver com as nossas próprias ações como instituição. E se ele está vendo que alguma coisa está acontecendo, se ele está vendo que eu não estou dando valor, se ele... nada disso, ele vai fazer, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então, assim, por isso que é importante a gente mostrar para o voluntário o quanto ele é importante, o quanto ele faz a diferença. E sim, a gente pode cobrar, mas é uma cobrança, gente, uma conversa. E como eu disse, essa cobrança vai ser com esse feedback. Um feedback para evoluir a pessoa e falar, poxa, fulano, você assumiu uma responsabilidade, as nossas crianças estão sem atividades por causa disso, disso, disso. Se você não está podendo participar das ações do projeto, você nos avisa que a gente vai botar uma outra pessoa, porque a gente depende realmente de você. Mas se você não puder, tudo bem, sem problema nenhum. O projeto vai sempre estar de portas abertas para você. E olha só, nessa conversa que eu tive aqui, essa rapidinho aqui, eu já meio que falei pro cara ir embora. Tipo, o projeto sempre vai estar de portas abertas. Tipo assim, cara, se você não está fazendo nada, vai embora. Então, assim, é tudo uma conversa que a pessoa tem que entender que ela é importante, ela faz a diferença, mas se ela não quer contribuir, tchau. Eu tenho espaço para outras pessoas. Eu só não posso deixar uma pessoa ali que não tá sendo comprometida com o projeto ficar ali e o projeto não dá certo por causa dela. Ao mesmo tempo, eu não posso chegar para ele e falar assim, eu vou te pagar para você para ficar aqui. Gente, eu não tenho recurso nem para as atividades direito do projeto, como eu vou pagar uma pessoa? Entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Tá? Servindo de não. Tudo é diálogo, gente. Tudo é conversa, tudo é relacionamento com o nosso voluntário, ok? E a gente vai falar outras coisas aqui. Como eu disse, futuramente a gente vai estar falando como a gente tem um bom relacionamento com esse voluntário, o que a gente pode fazer para a gente
ter um voluntário mais dedicado dentro do projeto, uma fidelização, onde esse voluntário não vai estar só fazendo o trabalho dele, ele vai estar fazendo muito mais para a instituição, mas não a gente cobrando, tá, gente? Não a gente falando tem que fazer, nada disso, ok? Pergunta, gente, mais alguma pergunta? Nada, nada? Então, sem problemas. Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. E eu espero vocês aí nas nossas redes, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Comentem, compartilhem, divulguem, façam perguntas, gente, que é importante. Quanto mais perguntas vocês fizerem, é melhor, porque a gente vai estar aqui dando conteúdo para vocês cada vez mais com qualidade. Gratidão, bom final de semana e fica ligado aí que a gente deve mandar uma live amanhã nesse mesmo horário aqui. Tchau, tchau.